Sim, você está no canal dos mistérios e dos acontecimentos extraordinários. Essa história é impressionante. Eu tenho certeza que você vai gostar e mandar o seu comentário. Afinal de contas, um susto poderia ter resultado numa verdadeira tragédia. Você tem costume de assustar as pessoas? Olha, preste atenção nessa história. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Ouça do princípio ao fim. Meu pedido especial. Ô Paulinho, eu queria ouvir a tua história, assim, mas sem nenhuma propaganda. Então você entre para o YouTube Premium, aqui no canal Opt YouTube Premium. Aí você vai ouvir as minhas histórias. Aliás, você vai ouvir qualquer canal do YouTube sem nenhum comercial. Mas entre pelo nosso canal e seja YouTube Premium. Para mim é muito importante. Eu queria me tornar membro do seu canal, Paulinho. Vai ser uma honra para mim. Opte em ser membro e seja muito bem-vinda. Perfeito? Agora, sem mais delongas, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história extraordinária de hoje aqui do canal acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Pois é. Naquele momento, naquela época, veja, é preciso considerar o ano, tá? O momento. Quando eu decidi me casar aos 23 anos, teve gente que falou assim, já estava passando da hora. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Quando eu resolvi me casar aos 23 anos, naquele ano de 1989, teve gente que falou assim, já estava passando da hora. Não, as pessoas, a partir dos anos 80, elas começam a entender que o casamento podia vir mais tarde. Hoje, então, eu sei que é muito comum as mulheres casarem com 40 anos, ou 50 anos, e por aí vai, cada um é livre. Mas eis que, aos 23 anos, eu me vi vestida de noiva, com um sorriso trêmulo costurando o rosto e o coração batendo fora do compasso. Era 1989. Um domingo de sol duro, implacável, 14 de maio. Cidade Itabaiana. Eu gosto tanto desse nome. Itabaiana, pedra, né? Ita vem dos indígenas do Tupi-Guarani, Ita é pedra. Baiana, não precisa explicar. Então, cidade gostosa, a minha terra, Itabaiana, 1989, teve gente que falou, já estava passando da hora. E eu estava me casando com o Demerval. Demerval não era o homem mais bonito de Itabaiana, não. Longe disso. Ele tinha uma estatura média, um corpo, assim, atarracado, mais pelo trabalho diário, os olhos castanhos que pareciam sempre carregar uma nuvem de suspeita, como se o mundo todo lhe devesse explicações. Tinha bigode, mas não era um bigode, assim, fortão. Era um bigode ralo. Era uma vaidade que ele cultivava com zelo, aparando aquele bigode com a sua navalha
velha, todo domingo ele tirava para dar uma ajeitada no bigode com a navalha. Era pela manhã, antes dele ir à missa. Ele gostava muito de usar aquela loção pós-barba. Era o perfume dele, a loção pós-barba. Mas o Demerval, ele era trabalhador. Muito dono de uma pequena oficina na rua principal lá de Itabaiana. Tinha aquilo que a minha mãe chamava de garra de futuro. A primeira vez que eu a ouvi dizer isso, eu achei graça. Garra de futuro. Oh, mas tem gente que tem garra do passado. Tem. Ela me olhou assim feio, fazendo com a cara que eu devesse entender o que havia sido dito. E no fundo eu entendi, sim. Entendi que era a sua forma de dar o aval para que eu me relacionasse com o Demerval. Que não era lindo, mas era trabalhador. Que tinha bigode, mas era trabalhador. Eu falo assim porque eu não gostava de bigode até então. Ele era um homem que não fugia da labuta, e isso para minha mãe era mais importante do que qualquer outro romantismo de novela. E pegar um homem bom, trabalhador, filho, é o que importa. O resto a gente vai consertando. Homem assim, não vem perfeito não. É a mulher em casa que vai arrumando. Será que a minha mãe tinha razão? Eu gostava dele. Não era aquele amor cinematográfico, não era Lagoa Azul, não era aquela coisa da Lagoa Azul. Mas era um amor assim, eu gostava dele. Havia respeito resignado, morno assim o nosso amor, tá? Mas tinha respeito. Ele me fazia rir de vez em quando, especialmente quando contava suas histórias inventadas de carros que ele consertava sozinho, às vezes, arrumei aquele carro com um prego e um elástico, você acredita? Ele era meio professor Pardal, sabe? Ele era aquele mecânico que inventava, improvisava. Eu vinha na estrada, o cara não tinha o que fazer, o carro quebrado, eu com um prego e um elástico arrumei. E era verdade, ele arrumava mesmo. Eu, às vezes, para irritar, falava, você tá inventando história. De vez em quando ele me escrevia bilhetes tolos, dobrados em quadrinhos minúsculos, que deixava escondido na bolsa ou entre as páginas da Bíblia. E eu nunca deixei bilhetinho para ele. E outra coisa, ele também não levantava a voz comigo. Ele era aquele cara, sabe? Eu acho que eu consegui passar o perfil do Demerval para vocês. Ele era aquele cara sério, mas muito respeitador. Mas ele era um sujeito que a minha mãe gostava exatamente porque ele tinha as qualidades que ela esperava que um homem tivesse. A cerimônia do nosso casamento foi simples, do jeito que eu queria e do jeito que a falta de dinheiro também permitia. A igreja azul perto da feira, aquela com as paredes descascadas e os santos que pareciam tristes de tanto tempo ali. Os bancos estavam cheios dos meus parentes. Aquela gente com leque, porque Itabaiana quando faz calor faz. E amigos da oficina, clientes do Demerval, gente que estava lá. O homem de quem ele arrumou o carro com prego e um pedaço de elástico estava lá. E o homem também estava lá para confirmar a história. Meu vestido de noiva costurado pela dona Euridice, vizinha do meu pai, uma senhora de mãos bondosas, olhos miúdos, que fazia questão de ajustar cada costura com paciência. E também de tudo, além de tudo, ela ainda benzia. Tinha rendas nos punhos que me coçavam o braço todo e uma barra um pouco torta que ninguém percebeu, exceto eu própria, porque eu sou muito observadora. Eu lembro da sensação do véu puxando o meu cabelo e do perfume de cravo e canela no ar, cortesia da minha sogra, Dona Cremilda. A Dona Cremilda era a mãe do Demerval, que espalhou incenso pela casa inteira, aliás, pela igreja. Diz que era para afastar as coisas ruins. Disse que era coisa antiga da família.
O padre até permitiu, ela tinha uma boa moral com o padre. Ah, dona Cremilda! Naquele tempo eu não sabia que o destino me reservava. E nem podia imaginar, nas noites em claro, os silêncios carregados, os olhos dela me seguindo pelos cômodos como se eu fosse uma estranha. Dona Cremilda, minha sogra. Naquele tempo, ela ainda sorria para mim com aqueles dentes miúdos, brancos. Ela tinha um dentinho de ouro que dava assim uma graça pro sorriso dela. Hoje eu sei as expressões, hoje eu compreendo que aquilo escondia mais do que na verdade mostrava. Ela ainda me chamava para valorizar o filho de menina de sorte. Ê, menina de sorte, é tu casar com meu filho. Você fisgou meu único filho e esse é bom, Demerval é bom trabalhador que só ele. Menina de sorte, é tu. Ainda me oferecia naquela época doces de leite em potinhos de vidro e conselhos que soavam como bênçãos, envoltas ou envoltas em palavras doces demais para serem apenas gentilezas. Eu ainda não a temia, não. Ainda não desconfiava dos olhares que duravam tempo demais, dos comentários que vinham cheios de veneno, mas cobertos em seda, sabe? Ainda não sabia que um dia eu me tornaria, sim, prisioneira dentro da casa que eu ajudei a construir e sufocada por sua presença constante. Sua autoridade invisível, sua voz sussurrada atrás das portas. Eu ainda não sabia que um dia, sem querer, eu apagaria a sua vida com as minhas próprias mãos. Sim, com as minhas mãos. E não há véu, nem cravo, nem canela no mundo que tire isso de mim. Depois da cerimônia, depois do casamento, fomos para a recepção no quintal da casa de meu pai, que foi coberto com palha de arroz, porque era terra mesmo, não era piso contra piso, não. Então, por causa se viesse uma chuva, Itabaiana às vezes surpreendia com chuva, então foi tudo coberto com palha de arroz. Era um daqueles quintais grandes de chão batido e cercado por jabuticabeira retorcida, onde a sombra parecia mais fresca. E teve aquele churrasco feito com um espeto de bambu. Faz quanto tempo que você não come? Fala aí, Paulinho. Um espetinho, uma carninha feita com espeto de bambu. Se você tivesse ido no meu casamento, teria comido. Sem contar que a mamãe ainda fez arroz, torresmo, aquele arroz amarelinho com pequi. Herança que ela trazia do Goiás, onde minha mãe nasceu por lá. No canto, um barril de cachaça feita por seu Zé do Engenho, que não só soltava o riso dos homens, como também amolecia as mágoas das mulheres. Quanta gente entrou naquela casa, e era boa mesmo. Sabe, Reinaldo, aquela cachaçinha? Pois é, era gostosa. As crianças corriam entre os adultos, rindo alto, tropeçando nas sandálias. Aquela coisa de festa, festa de pobre. E espeto de bambu para tudo que é lado. Eu e a Jaqueline, Jaqueline, tá? Não é Jaqueline, não. E é escrito com A mesmo e Y, Jaqueline. Eu e Jaqueline, recém-casada, sorria para cada um, mesmo com os pés latejando dentro dos sapatos apertados, mesmo com o véu pendurado no coque e a cabeça cheia de incertezas. O sol começava a baixar no céu, tingindo tudo de dourado, mas meu coração sussurrava bem baixinho que algo não estava certo. Uma angústia leve, quase imperceptível, como uma corrente de ar fria que passa de repente. Eu ignorei. Atribuí aquilo ao aperto no meu peito. Ai, deixar a casa da mamãe, sabe? Já tinha me casado. Naquela altura, no casamento, não tem mais papo, né? Já foi, né? Eu tinha me casado. Será que eu fiz o certo? 23 anos. Será que eu não era muito nova? Bom, tinha gente que dizia que eu já estava passando da idade. Exagero. Eu estava nervosa. O calor sufocante de Itabaiana.
O exagero também do perfume barato que alguém espirrou em mim sem aviso. Demerval me levou para nossa casa naquela noite. Uma casinha alugada no fim da rua do bairro. 2 quartos, paredes, quintal. Tava tudo pintadinho de novo, é verdade. Cheirava tinta a óleo. Aquele tempo o pessoal gostava de usar tinta a óleo em casa, especialmente para pintar o barrado da cozinha. Tem muita mulher que não sabe o que é isso. Que hoje as mulheres da cozinha têm azulejo. Aquele tempo era tinta a óleo no barrado, que se cozinhasse na cozinha, vai aquela gordura na parede e ficava com tinta a óleo, era mais fácil de limpar. Caramba, lembrei disso agora. Era uma tinta a óleo azul, sabe? Ficava mais fácil para limpar. Por falar em cozinha, um fogão, tudo funcionando, 3 cadeiras, uma mesa. Quando eu entrei, meu marido Demerval mostrou porque o corpo era atarracado. Me pegou no colo numa facilidade, meio desengonçado, é verdade, sem ensaio. Ele foi entrando comigo. Tinha tomado também daquela cachaça, deu uma balançada, tropeçou no batente. Na primeira noite, com a luz da lâmpada tremendo nas paredes, ele me disse com a voz baixa, quase num sussurro, entre a respiração cansada: agora somos só nós 2. Eu vou cuidar bem do você, tá? Eu quis acreditar. Deus sabe como eu quis. Me agarrei àquela promessa como quem se agarra a um bote no meio da enchente. Eu sorri de volta, encostei a cabeça no ombro dele e pensei: bom, agora vai dar certo, vai ser bonito. Mas mal eu sabia que nunca seríamos só nós 2. Como assim? Você não casou com o Demerval? Casei. Você não tá na tua casinha que tem até tinta óleo na parede? Sim. A casinha não é gostosa, bonitinha, os móveis novinhos? Sim. E por que não era só você e o Demerval? Não, porque havia a dona Cremilda, a mãe dele. A mãe? Sua sogra? Sim, porque a dona Cremilda sempre dava um jeito de estar entre nós. Sempre. Nos primeiros meses de casada eu ainda tinha esperança. Eu esperava que a vida fosse como nos bilhetes que o Demerval me escrevia antes de sermos marido e mulher. Simples, doce, com cheiro de café fresco pela manhã e risadas no fim do dia. Eu esperava que o amor morasse ali conosco, mesmo sem muitos móveis ainda, mesmo sem luxo, mas logo eu aprendi uma lição amarga. Quando a sogra vem de brinde no casamento, a paz vira artigo raro, quase extinto. E dona Cremilda, então... A mulher era uma força da natureza. Mas a força da natureza que eu tô falando é daquelas tempestades que derrubam um telhado. Não é brisa, não. Brisa que refresca a alma, não. Era ventania mesmo. Era furacão. Velha encrenqueira, eu não gosto de usar essa expressão, mas pra ela eu uso. Velha encrenqueira, daquelas que colocam o nome na reza na igreja, mas que vivem pra fiscalizar a vida dos outros. Ela morava, eu não citei, mas vou citar agora, ela morava 2 ruas acima da nossa, mas parecia que tinha uma antena invisível grudada no alto da cabeça, captando cada passo. Parecia que aquele tempo não tinha, 1989... A gente mal ouvia falar de chip. Mas era como se ela tivesse me chipado. Ela colocou em mim um chip e ela ficava sabendo tudo que se passava da nossa casa na casa dela. E de repente ela aparecia nas horas mais inconvenientes. Mal dava 10 horas da manhã, ela no portão. Nem sol, nem chuva, nada impedia. Ela vinha com aquela cara de enterro, um lenço florido amarrado na cabeça e a língua mais afiada do que faca de açougueiro. Que cheiro é esse? Ô Dalva, você queimou o feijão, hein? Ô Dalva,
dizia já fungando no ar como um cão farejador. Ô, Dalva, essa saia, tá muito curta pra você que casou, ô menina. Ô menina, a vida mudou, você casou com meu filho. Mulher casada tem que se dar o respeito, Dalva. E lançava um olhar que parecia atravessar a alma como se eu fosse um pecado ambulante. Esse lençol da cama do meu filho tá mal passado. Não é porque você vai estender o lençol. Escuta aqui, Dalva. Não é porque você vai estender o lençol na cama que lençol não tem que ser passado. O lençol tem que ser muito bem passado. Você aprendeu a passar roupa com quem, hein? Com o diabo, é? Ela não precisava nem levantar a voz. Bastava o tom, bastava a forma com que franzia o nariz, como ajeitava a blusa nos ombros antes de lançar uma crítica. Um dia, ela deixou uma Bíblia aberta na sala com um versículo circulado assim com um lápis mesmo. Ela fez com lápis. Vou ler pra você. Dalva, escuta, eu vou ler pra tu e você depois vai ler pra mim. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Leia aí pra mim. Eu não vou ler, dona Cremilda, agora. Já escutei que a senhora falou. Leia aqui pra mim. Eu quero que você leia, porque eu preciso entender mesmo. Tá. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Pronto, já li. Tá vendo? Não é só pra ler, é pra colocar isso na prática. O Demerval ria. O meu bigode. Eu, quando tava carinhosa com o Demerval, chamava ele: ô meu bigode, vem cá. O meu bigode, o Demerval, coitado, ria. Dizia que a mãe... minha mãe é assim mesmo, não leva isso pro lado pessoal, não. Que um dia ela vai te aceitar numa boa. Mãe. Outra coisa, eu não tenho culpa de ser filho único, né? Eu sou filho único, você não esquece que eu sou filho único. Mas não era questão de filho único nem aceitação. Era a Guerra Fria. Eu estava perdendo dia após dia. E assim, sem que eu percebesse, Dona Cremilda foi se enfiando nas brechas do nosso casamento como água infiltra por parede, sabe, silenciosa, constante, corrosiva, e eu fui murchando aos poucos. No começo eu respirava fundo, eu engolia seco e sorria. É só uma fase, ela vai melhorar, eu dizia pra mim mesma, tentando acreditar que eu ia conseguir domar o gênio daquela velha, mas o tempo passou e o que domou foi a minha paciência. Demerval ria das implicâncias da mãe como se fosse folclore. Achava graça. Dizia que ela era... A minha mãe é língua solta, mas ela tem coração bom, não sai da igreja, não sai da missa. Te deu até a Bíblia de presente e deixou aquele versículo, você viu? O versículo tá sublinhado lá pelo lápis. Mas ela tem bom coração, é o jeito dela. Mas ela aparecia sem avisar, como um fantasma. Batia o portão com força, como quem já vem brava por antecipação. Entrava sem pedir, nem bom dia dava, ia direto para a cozinha, minha cozinha. Abria panelas, investigava a comida. Sobrou muito feijão, meu filho não gosta. Dalva, não vem com esse golpe de fazer um monte de feijão e depois ficar esquentando, não, que ele não gosta, não. Ele gosta de feijão fresquinho. E que cheiro é esse? Você andou queimando alguma coisa, Dalva? Esse arroz aqui tá grudado. Dalva, olha o fundo dessa panela. Gente, eu não tinha liberdade. Sabe, eu gostava do... Aprendi com a minha mãe. A minha mãe gostava daquele arrozinho que ele gruda no fundo da panela. É coisa de gosto. Tem um gostinho diferente aquele arroz. Eu gostava também. Eu tinha feito aquilo de propósito. Olha aqui, grudou no fundo da panela. Tempero comprado. Não. Dalva, tempero comprado? Tempero a gente faz descascando o alho, a cebola, picando tudo na hora, fresquinho. Você não tá vendo que é diferença? Tempero comprado? Não, isso não.
Uma vez ela jogou fora um bolo de fubá que eu tinha feito com tanto cuidado e carinho, com leite fervido na hora, açúcar peneirado, a forma untada na manteiga. Eu tinha feito aquele bolo pro Demerval, que adorava bolo morno, com um café passado no coador. Ele vinha tomar às 2 da tarde. Ele saía da oficina, que não ficava longe da nossa casa, e ele vinha comer do bolo. Ela olhou, cheirou e disse: esse bolo tá com cheiro de tristeza. Comida feita com amargura, nem diabo aceita. Jogou o bolo no lixo. Por que que fez isso? Por que que fez isso? E eu tentava me impor, dizer chega, pedir respeito. Ela chorava. A dona Clemilda chorava. Você tá querendo me tirar da vida do meu filho? Você não vai conseguir, não, Dalva. Você não vai conseguir. A mulher sábia edifica o lar, e a burra, porque você tá sendo burra, destrói. Colocava a mão no peito, dava um suspiro teatral, fingia que ia desmaiar. Eu criei meu filho com tanto esforço e tanto sacrifício e tanto amor, e agora isso, maltratada por você, Dalva, que chegou na vida dele ontem. E lá ia o Demerval, feito bobo, meu bigode, consolar a mãe. Pegava um copo d'água, passava a mão nas costas dela, como se ela precisasse se recuperar. Me deixava ali no canto da sala com o rosto ardendo de raiva e vergonha, como se eu fosse uma intrusa na vida deles. Era assim que eu me sentia, uma intrusa na vida do meu marido e da minha sogra. Como se a minha casa não fosse minha, como se eu fosse uma hóspede indesejada no universo daquela mulher. Ela tinha a mania de invadir o meu espaço. Um dia entrou no nosso quarto sem bater. Sim, sem bater. Mexeu nas minhas roupas íntimas e teve a ousadia de comentar segurando uma calcinha de renda roxa minha entre os dedos, como quem segura um pano sujo. Essa calcinha roxa! Escuta aqui, no meu tempo, mulher que usava esse tipo de calcinha aqui era quenga. Isso aqui é roupa de quem? Você é quenga, Dalva? Você é quenga? Eu tive vontade de gritar. Quase que eu falei pra ela assim: o teu filho ama essa calcinha. Obviamente não que ele usasse. Amava em mim. Fui criada na roça, filha de gente simples, ensinada a baixar os olhos para o mais velho, pedir bênção e oferecer café sem esperar. Fui moldada no barro do respeito, mas dentro de mim nascia agora algo feio. Um nó, um bicho, um grito que queria sair pela garganta com dentes e garras. Mas eu sufocava com orações, com costura, com trabalho, com silêncio. E com o tempo, até comida começou a ter gosto de mágoa para mim. Eu cozinhava por obrigação, sem alma, sem vontade. O cheiro da cebola refogada já me embrulhava o estômago, porque eu sabia que em algum momento ela iria aparecer para dar o seu pitaco. O Demerval não via, ou talvez visse, mas não queria ver. E o pior cego é aquele que não quer ver. E quando eu tentava explicar, quando a minha voz começava a embargar, ele fazia aquela cara cansada de quem quer confusão longe dele. Ah, para, Dalva, é o jeito dela, não liga, é minha mãe, vai, eu sou filho único. Eu sou filho único, é por isso. Mas eu sentia assim, eu sentia lá raiva que já começou a ser misturado com ódio. E ela, eu percebia, sentia prazer em me machucar, em me diminuir, em me ver triste. Ela queria ver a tristeza brotar no meu rosto como flor do mato em tempo de seca. Cremilda, a velha, era mestre em envenenar minha paz. Ela tinha o dom de transformar qualquer manhã de sol numa tarde nublada. E eu, Dalva, a mulher que sorriu no altar, agora passava os dias em silêncio, sabe? E tudo piorou quando ela começou a vir todos os dias como um relógio amargo mancando, sabe? Não havia mais descanso, não havia mais trégua.
almoçava conosco sem agradecer, mas a comida não é ruim. Almoçava em casa todo dia sem agradecer. Ainda fazia careta. Reclamava do sol quando eu punha um pouquinho de sal. Reclamava da pimenta se eu deixasse a comida um pouquinho mais ardida. Do ponto da carne e da textura do feijão. Depois ficava em casa para tomar banho, usava a minha toalha abordada por minha mãe e de vez em quando pegava a calcinha roxa só para... Isso aqui, você não usa isso aqui, não. Isso aqui não entra em você. Eu fico imaginando como é que você veste isso aqui. Isso aqui é roupa de quenga. Joga isso fora. Eu tirei a calcinha assim com raiva da mão dela. Essa casa só tem algum jeito porque eu apareço pra botar uma ordem aqui, porque se deixasse por sua conta, naquela altura eu já chorava no banho, escondida, com o rosto colado no azulejo frio. Eu comecei a entender que meu casamento, devido à Cremilda, minha sogra, havia sido um erro. E eu era considerado por ela vergonha. Mas a vida tem um jeito estranho e quase perverso de escutar esses desejos mudos da gente. E um dia, ela realmente foi embora de um jeito que nem eu esperava. E aí tudo mudou. Mas isso é assunto para depois. Naquele dia o sol parecia vingança. A casa estava um forno. Itabaiana, quando faz calor, pergunte para quem vive lá. O calor grudava na nuca como mão suada. O ventilador rangia no canto, jogando um ar quente e inútil que mais irritava do que aliviava o calor. Eu estava de avental, cabelo preso com um pregador de roupa. O elástico tinha arrebentado de novo. E eu esfregava o chão da cozinha pela terceira vez na semana. Terceira, porque de acordo com Dona Cremilda, cheiro de mofo no piso é sinal de mulher preguiçosa. O meu piso era frio na cozinha. Sabe o que ela fazia? Ela ficava descalça na cozinha para ver se o chão tinha algum tipo de gordurinha. Se ela sentisse alguma textura diferente... tenha dó, Dalva, você não lava o chão da cozinha? Isso não é uma vez na semana, todo dia, Dalva! Eu não lavava todo dia, mas pelo menos 3 vezes na semana, porque a diaba da Cremilda ia aparecer para testar o chão com o pé descalço. Bem, Demerval havia saído cedo para trabalhar, foi para a oficina. Como sempre, deixaram o portão encostado. Como sempre, a Dona Cremilda entrou sem bater, sem chamar, sem pedir licença. Eu estava lavando a cozinha, não era para ela elogiar? Ela não queria isso? Sabe como é que ela fez quando ela me viu esfregando a cozinha? Pra vocês entenderem quem era. Dalva, você esfrega, mas essa casa continua sempre com cheiro de ranço. Essa cozinha nunca fica limpa, esse chão pega no pé da gente. Você tem certeza que você não está criando bicho nessa casa, não? E outra coisa, isso é hora de lavar a cozinha 10 horas da manhã, a cozinha se lava às 6. Engoli seco. Eu já estava quase acostumada com isso. Não respondi. Nem ergui o rosto. Eu só esfreguei com mais força para colocar ali a minha raiva, a raiva que eu sentia. Onde ela se encostou na geladeira com aquele ar de juíza do lar alheio, olhou com desprezo pro fogão, levantou a tampa, a panela e torceu o nariz, como que se a comida que eu estivesse fazendo e estava no fogo fosse veneno. Carne de segunda de novo. Meu filho comia tão diferente quando ele comia lá em casa, Dalva. Eu vou assumir a tua cozinha. Eu pensei, você vai assumir da minha cozinha, sua velha. Eu pensei, né? Sua velha desgraçada, você vai sumir da minha cozinha. E foi aí, ali, naquele momento exato, entre o cheiro do alho fritando e a voz dela
pingando como gota de veneno, que algo dentro de mim explodiu. Foi quando eu falei: você vai sumir. Eu não falei pra ninguém ouvir, eu pensei: você vai sumir da minha cozinha, sua velha desgraçada. Não foi grito, não foi raiva escandalosa, foi cansaço. Eu tava cansada daquilo. Esfregando a minha cozinha. Eu tinha um escovão. Sabe quem deu o escovão? Ela. Porque antes eu lavava a cozinha com a vassoura mesmo. Só que ela me deu um escovão. Cozinha se lava com escovão e sabão. Sabão de soda, não é sabão em pó, não. Cansaço. Mas o cansaço foi tão fundo, foi tão arrastado, que parecia vir de vidas anteriores. Era um esgotamento que fazia o corpo pesar, os olhos arderem, a alma querer sentar no chão e chorar feito criança. Eu queria que ela saísse daquela cozinha, que me deixasse em paz por um único dia. Eu lavando a cozinha, ela pisando em cima. Só um dia sem veneno, um dia de silêncio, um dia de paz. E foi então que eu vi o rato de brinquedo. Eu havia comprado aquele rato de brinquedo, mas era um rato outra vez. A pessoa que fez um rato de novo. A orelhinha, o rabo, na medida certa de um rato. Eu tinha comprado porque ela falava que a minha casa tinha rato. E eu tinha pensado: eu vou dar um susto na Cremilda com esse rato. E foi então que eu vi o rato de brinquedo, onde eu tinha colocado num canto assim em cima da mesa, que eu queria assustar ela. Tava ali, meio torto. Eu vi ela me enchendo a paciência, o saco. O rato era perfeito. Só de eu olhar pra ele já me dava uma gastura. E então aquela ideia me atravessou como um raio, rápida e impulsiva, quase infantil, quase cruel. Ela tinha horror a rato. A Cremilda, minha sogra, tinha horror a rato. Se eu assustar, talvez ela se toque, talvez ela se envergonhe, talvez ela pare de vir aqui todo dia, bem na hora que eu tô trabalhando. Meu coração bateu mais forte, a mão suava. Peguei o rato sem que ela visse. Eu deixei assim o escovão, escorei no escovão com a mão esquerda. Eu peguei o rato, a mão esquerda. E ali com aquele brinquedo entre as mãos, ela mexendo nas minhas panelas. Pela primeira vez em muito tempo eu senti que talvez, só talvez, eu estivesse prestes a vencer. Eu peguei o bicho, o rato de brinquedo. Eu peguei o bicho, com o coração batendo mais alto do que o barulho do ventilador. Suava pelas mãos, pelos ombros, pelo medo de ser pega em flagrante, mas a vontade de vê-la dar meia volta, nem que fosse só por hoje, de susto, e quem sabe cair no chão molhado, quem sabe no meio da espuma. Eu joguei o rato em cima dela e gritei: olha o rato, dona Cremilda! Eu me lembro apenas dela virar o rosto e sentir o rato bater no peito dela, no colo, no peito. E como o vestido dela estava mais largo no peito, o rato se prendeu nos seios dela, entre o sutiã e a pele. Os olhos, ela regalou os olhos. Ela deu um pulo para trás, bateu no fogão. O fogão estava com panela. Panela, inclusive, com fogo aceso. Eu não sei se ela tentou se equilibrar, ela acabou colocando a mão, no susto, em cima da chama do fogão. Queimou a mão. E ela, quando tentou ficar de pé, ela não conseguiu. Eu não sei se foi a espuma
que havia na cozinha. Eu só sei que ela caiu. Mas foi um baque seco, um som abafado de osso batendo em pedra. A cabeça dela, ou melhor, o pescoço, bateu com força no pé da pia, um pé de mármore. E um som que eu nunca vou esquecer. Um estalo abafado, grave. E aí, silêncio. Eu cheguei a ensaiar a gargalhada, porque eu queria... porque eu queria rir, pra depois dizer pra ela que o rato era brinquedo. Eu comecei a rir. Mas eu engoli a gargalhada. E aí veio o silêncio. Porque ela não se moveu. Ela cai e não se move. Na verdade, eu a vi estribuchar e se ouvi. Um silêncio que parecia preencher cada canto da casa. Até o ventilador parou de existir. O barulho da panela fervendo sumiu. Até meu coração pareceu parar por um segundo. Eu corri até ela, as pernas moles, o chão se movendo debaixo dos meus pés como se fosse areia. O pano de prato ainda na minha mão. Eu não sei porque eu peguei aquele pano de prato. Talvez para enxugar o suor que pingava das minhas têmporas. Ela caída no chão. Foi aí que eu a vi estribuchar. E eu, Dona Cremilda, a minha voz saiu fraca, tremida, quase um sopro. O rato é brincadeira, de brincadeira, é brinquedo, Dona Cremilda. Dona Cremilda! Dona Cremilda! Dona Cremilda! Ela não se movia, não se mexia. Os olhos estavam estatelados, abertos, mas parados, não piscava. Ela não piscava, os olhos não piscavam mais. Miravam para o nada. A boca semi-aberta, como se um suspiro tivesse se perdido no meio. E de repente eu vi um filete de sangue sair pelo canto esquerdo da boca dela. E aí eu me apavorei. Quando eu vi o filete de sangue, eu pensei, explodiu alguma coisa por dentro dela. Me abaixei e, cheia de pavor e com gritos, eu segurei o pulso dela e me deu a impressão de que... Bom, eu não senti a pulsação. E eu saí e gritei, socorro! Socorro! E vieram os vizinhos. Enquanto eu gritava, acabei vendo o Bigode chegar, o Demerval, porque a oficina não ficava longe. Ele chegou praticamente com a ambulância. Mas os paramédicos da ambulância disseram para os presentes, e eu escutei: ela está morta. Essa senhora morreu. Ela está morta. Bem, eu nem preciso dizer para vocês como foi que eu reagi. Teria que ser feito um boletim de ocorrência. E eu falei que ela caiu de início. Mas o rato havia ficado entre o sutiã e a pele dela. O rato. O de brinquedo. Perfeito, feito de pano. E eu não suportei a pressão da minha consciência e eu falei: sim, eu fui acusada por muitos de ter sido
assassina. Bom, o Demerval também, ele me chamou de assassina. O enterro aconteceu 2 dias depois porque investigaram o corpo, não havia nenhum tipo de problema, envenenamento, nada, porque tudo aconteceu exatamente como eu citei e narrei para vocês. Demerval desolado. Eu acabada. Chorava toda hora, todos os instantes, todos os dias. Eu contei exatamente como aconteceu. Ela estava aqui gritando comigo. Eu joguei o rato brincando. O rato de brinquedo. Eu havia comprado. Eu queria dar um susto nela. Não. A justiça não entendeu que eu causei aquela morte. Muita gente talvez quisesse que eu tivesse sido condenada. E talvez a condenação judicial... Vou falar uma bobagem aqui, mas essa passa. O que não passa... Sabe essa coisa que me perturba até hoje? Não tive mais condição de continuar em Itabaiana. A fama correu, a mulher que jogou o rato na sogra. E aí tinha gente que misturava a conversa. Era como que se o rato fosse um rato mesmo, um rato vivo. Você sabe, a história, ela quando começa a se espalhar, a pessoa muda. Nossa, essa mulher é muito maldosa, ela jogou um rato vivo na sogra. O rato mordeu a sogra e mordeu a sogra no pescoço. E aí o sangue da sogra vazou e a sogra morreu. Não era nada disso. A história foi exatamente como eu contei para vocês. Mas as pessoas alteram. Hoje eu vivo na cidade de São Paulo. Cá estou em 2025. Se em 1989 eu tinha 23 anos, eu tô com 59 agora. Mas não sei por que meus cabelos já estão brancos. Hoje eu não sinto mais o calor de Itabaiana, mas meus ossos doem com a friagem. Eu estou aqui sentada na varanda, ouvindo um ranger de uma cadeira de balanço e os passarinhos. Escrevendo tudo isso num caderno. Escrevo não para ser perdoada, nem para ser lembrada, nem para ser homenageada. Mas para dizer que eu não sou uma assassina. A justiça não me entendeu assim, e nem na verdade eu sou, mas... eu sou inocente. A brincadeira de jogar o rato foi mais uma vingança de moleca, entre aspas, que eu era, do que qualquer outra maldade. Eu nunca poderia imaginar o que iria acontecer com a minha sogra. Nunca. O Demerval esteve separado de mim após a morte da mãe por 1 ano e meio. Depois ele reatou comigo. Eu já não estava mais em Itabaiana, já estava morando aqui. Ele se transferiu para cá, disse que lá não se falava noutra coisa. Só se falava da Dalva, a mulher que jogou o rato na sogra e a matou. Aqui eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele. E ele conseguiu me perdoar. Ele era e sempre foi um homem bom. E mais do que nunca, depois de tantos anos, ele entende o que na verdade aconteceu.
E aqui nasceram nossos filhos. Eu gostava de Jaqueline, aquela minha amiga de Itabaiana. Eu coloquei na minha filha o mesmo nome. E eu que tirava o sarro na Jaqueline, pois eu gostava, eu tirava o sarro porque eu amava. Jaqueline com A e Y. Jaqueline aí. Aí o nosso segundo filho, nós gostamos do J e colocamos Jackson. E aí veio a outra moça que nós colocamos J de novo. Joelle. Eu já ganhei dessas filhas, da primeira Jaqueline, a primeira neta, Tamires. E hoje eu fiz questão de te escrever, Paulinho Boa Pessoa. Exatamente para deixar muito claro para vocês que nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós somos falhos, mas, sabe, a minha sogra, todos os dias ela repetia aquela mesma ladainha. Obviamente que hoje, com 59 anos de idade, eu paro, eu leio, eu estudo. Eu tenho uma filha que, inclusive, a Joelle é formada psicóloga. E ela conversa comigo. Mãe, o que aconteceu com a senhora é passível de acontecer com qualquer pessoa, sabe? Mas, obviamente, que eu só reagi da forma que eu reagi porque eu era provocada todo santo dia. E a minha filha explica que o que a minha sogra fazia, se eu tivesse essa cabeça para entender também na época. Mas vocês sabem, eu tinha 23 anos. Mas se eu tivesse a cabeça para entender na época, o que ela fazia é que aquele filho, o Demerval era único na vida dela. Ela já era viúva. E a família dela se resumia no Demerval. Então ela não queria dividir o Demerval com ninguém. Não que ela me visse com tantos defeitos e tão pouca qualidade assim. Ela não queria dividir o Demerval. E a exemplo que ocorrera com a minha sogra, existem tantas outras. Então essa história, no fundo, tem o objetivo de alertar sogras, cuidado. Cuidado com a cobrança que vocês fazem de suas noras. E alertar noras. Olha, se você está sendo cobrada e pressionada, tome alguma providência mais inteligente do que a que eu tomei. Porque a que eu tomei foi na hora da raiva, na hora do ódio, sei lá o que era. E nessa hora a gente faz bobagem, faz besteira. Eu gostaria muito que a minha história fosse comentada por todos vocês. Ficarei